Olá, seja bem-vindo à aula número 31 do curso de WebDev 23 de PostgreSQL, desenvolvido pela Pedroso Informática. Meu nome é Júlio César Pedroso, sou analista desenvolvedor WinDev, e nesta aula nós vamos tratar do assunto traduções do ambiente WebDev para o usuário final. Vamos abordar a pasta Resource do WebDev, os arquivos de nacionalização do WebDev e como mudar o idioma da sua aplicação web. Esta é uma aula gratuita, incluída no curso de WebDev, estará disponível para todos os que participam dos grupos de WinDev, e os arquivos de tradução estarão disponíveis para os alunos do nosso curso. Os arquivos de tradução do WebDev correspondem a uma função não documentada da linguagem web, e estaremos mostrando nesta aula como acessar os recursos de tradução e incluí-los na sua aplicação. Quando eu crio, por exemplo, um controle tabela em uma aplicação web, ao clicar sobre o menu pop-up, eu abro aqui um conjunto de opções para exportação das informações. Então eu tenho exportar para Excel, exportar para Word, exportar para XML, imprimir em PDF, entre outras coisas. Entretanto, se você fizer aí na sua aplicação, você vai observar que isso ou vem em francês ou vem em inglês. Para que isto ocorra, ou seja, para que você tenha as opções de exportação na linguagem que você definiu para o seu aplicativo web, é necessário fazer a tradução de um arquivo JavaScript que acompanha sempre o seu aplicativo. Sempre que você cria uma aplicação web, é criada uma pasta chamada nome da sua aplicação _web. Então, nessa pasta aqui estarão as funcionalidades da sua aplicação, e essa pasta é protegida, ou seja, somente a sua aplicação tem acesso a ela no servidor web. Dentro dessa pasta nós temos uma pastinha chamada res, onde nós temos alguns arquivos com a extensão JavaScript. Por exemplo, aqui www.constante3js. Eu vou editar esse arquivo. Esse arquivo contém as constantes para a linguagem inglês. Então o inglês é 3. Se eu pegar a 5, é em francês. Se eu escolher a 15, é em português. Entretanto, esse arquivo www.constante15, ele foi traduzido por mim, porque o padrão é que venha o inglês e o francês. Como então que você pode fazer a tradução? Dar um duplo clique no arquivo aqui, JavaScript, editar e fazer a tradução? Garanto para você que se você fizer isso, ou seja, a tradução do www.constante3js, e for executar a sua aplicação, ela não será traduzida. Você precisa entender o seguinte: os arquivos de tradução sempre iniciam por www.constante mais o número da nação mais a extensão JS. Então nós temos uma tabela de nações que corresponde ao código de cada idioma.
Nesta área do Help, nós temos os códigos de cada nação e a constante correspondente. Então temos um Nation German, é Alemanha, 2 é Estados Unidos, 3 é Inglaterra, 4 é Austrália, 5 é França, 6 é Dinamarca, 7 é Espanha, e assim por diante, até chegar ao Brasil, que é Nation Brazilian Portuguese, número 15, Portugal é 14. Dentro dessa tabela, nós então teríamos o nosso arquivo de constante, www.constante15js é o arquivo JavaScript de constantes de tradução para o Brasil. Como comentei anteriormente, não adianta traduzir na pasta res da sua aplicação o arquivo, porque ele não terá efeito. Você terá que fazer a tradução em um outro local. Este local é uma pasta do WebDev. Então você vai no seu computador, localizar a pasta WebDev. Vamos pegar aqui o WebDev 23. Dentro dessa pasta nós temos uma pasta Programs. E dentro da pasta Programs nós temos uma pasta Resource. Dentro da pasta Resource nós temos diversos arquivos com a extensão JavaScript. E vamos abrir aqui um arquivo. Editar. Aqui então nós abrimos o arquivo da constante 7js. Tá? Então aqui tem as informações. Agora aqui vou abrir da constante 3js, só para mostrar. Ó. Então aqui é o arquivo em inglês. Tá? Então se você traduzir esse arquivo, ele vai permitir que a interface dos menus A e F do WebDev sejam traduzidos para o português ou para a linguagem que você escolher. Vou abrir aqui o arquivo wconstantejs15js, onde eu fiz a tradução para o português. Vou abrir aqui no bloco de notas. Então aqui está, ó. O único suporte técnico disponível para esta biblioteca é acessível através do serviço assistência direta. Eu só consegui isso quando eu acessei diretamente a PCSoft. Então aqui eu tenho as variáveis, ó, em francês. Eu faço a tradução para o português. Tá? Então segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado e domingo correspondem aos dias da semana. Aqui eu tenho os meses do ano. Aqui eu tenho a constante para o menu pop-up de tabelas e loops. Então aquelas exportar para o Excel, imprimir para um arquivo PDF. Aqui outras constantes que eu vou traduzir. Localizar, filtros, como eu configuro aquela telinha de filtros, tá? Aqui tenho o modo de edição, restaura configurações, algumas mensagens de erro, tá? Tem inclusive aquela referente ao campo obrigatório, né? Que quando eu uso essa tradução, ele faz a tradução para o português. Então aqui tem as diversas mensagens genéricas, né? Valor de subscrição, elemento não encontrado, formato inválido, dimensões, campo de preenchimento obrigatório, entre outras funcionalidades que você vai usar no seu dia a dia. Ó. Tá? Inclusive, com o uso desse arquivo, quando você criar um campo
de preenchimento obrigatório, em vez de aparecer mandatório input, vai aparecer campo de preenchimento obrigatório. Ao usar essa função, quando você faz isso, salvou nesse arquivo aqui. Ao utilizar agora na sua aplicação, vamos abrir aqui, projeto, description, vamos aqui para language. Você colocou aqui Brazilian Português como padrão. Ao compilar a sua aplicação, então recompile e sincronize. Automaticamente a IDE fará a cópia do arquivo resource, que está lá no diretório do WebDev, para o diretório res de desenvolvimento da sua aplicação. Isso vai permitir que os menus e as mensagens sejam traduzidos pelo português usando o arquivo JavaScript. Então é feita uma cópia do arquivo que você criou lá na pasta resource do WebDev para a pasta res da sua aplicação. Repetindo, a tradução tem que ser feita na pasta resource do WebDev e não na pasta res da sua aplicação. Então vamos abrir aqui o WebDev, 23 Programs Resource. Então é dentro dessa pasta Resource que você fará a tradução. Se você fizer a tradução direta lá na pasta res da sua aplicação, a tradução não ocorrerá. Feito isso, o seu aplicativo WebDev vai trabalhar na linguagem que você setar como linguagem padrão. Há uma outra forma de fazer isso, permitindo escolher a linguagem na entrada da aplicação, mas não é o escopo desta aula. O que nós desejamos mostrar aqui é o que nós apresentamos na 20ª DevCon Curitiba, no nosso curso de WebDev e PostgreSQL. Depois que eu faço esta tradução, se eu selecionar uma tabela, por exemplo aqui, cadastro de usuários, se eu clicar no menu pop-up, observe que as mensagens vêm em português e assim para os demais elementos do arquivo de constante JS15 ou constante 15JS, que é o arquivo de tradução. Queremos agradecer a atenção dos senhores a essa nossa aula e também a nossa oficina sobre PostgreSQL que realizamos na 20ª DevCon em Curitiba. Esse vídeo é gratuito e pode ser distribuído livremente. Quem quiser obter o arquivo www.constante15js traduzido por nós para o português, pode enviar um e-mail para pedroso@pedrosoinformatica.com.br. Os alunos matriculados no nosso curso recebem gratuitamente este arquivo de tradução. Seja você também um dos nossos alunos e obtenha informações valiosas para o seu desenvolvimento. A Pedroso Informática é uma empresa que trabalha com consultoria em WinDev, WebDev e WinDev Mobile. Agradecemos a sua atenção. Muito obrigado.